O Evangelho de hoje nos desafia a abrir os olhos para reconhecer o agir de Deus em nossas vidas, até mesmo quando ele se manifesta de formas inesperadas. A figura de João Batista que iremos acompanhar neste Evangelho, rejeitado, incompreendido, nos ensina que a verdade nem sempre será aceita facilmente, mas é essencial para preparar nosso coração para o Senhor. Da mesma forma, Jesus nos alerta sobre a necessidade de acolher a cruz como parte do caminho para a ressurreição. Então, esse Evangelho quer despertar em nós a sensibilidade para receber os Joões Batistas que Deus coloca em nosso caminho. Pessoas, situações que nos convidam à conversão e também ao amadurecimento espiritual. Ele nos ajuda a enfrentar as rejeições, as dificuldades com coragem, lembrando que a cruz é um instrumento de redenção. E quando confiamos no plano divino, aí sim encontramos força para superar os desafios com esperança e muita fé. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este sábado, dia 14 de dezembro de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 17, versículos do 10 ao 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, neste sábado, celebramos a memória de São João da Cruz, um gigante da espiritualidade cristã. Esse homem não apenas viveu o Evangelho, mas também traduziu suas experiências místicas em palavras que atravessam séculos. Ele nos ensina a caminhar nas trevas da fé com confiança, encontrando Deus onde a lógica humana falha. Encontrando Deus onde a lógica humana falha. Sua vida, sua obra nos ajuda também a entender que a verdadeira luz só pode ser compreendida quando aceitamos a escuridão como parte do processo. Então a mensagem de hoje vem profundamente onde Jesus nos fala sobre Elias, João Batista, também o destino do Filho do Homem. E claro, como sempre, é muito importante contextualizar. Esse episódio do Evangelho se passa logo após a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Um momento de revelação divina em que os discípulos contemplaram a glória de Cristo. E ao descerem do monte, os discípulos, ainda confusos, questionam sobre a profecia referente a Elias que deveria vir antes do Messias. Jesus então explica que Elias já veio na pessoa de João Batista, mas não foi reconhecido. Sofreu rejeição e assim também acontecerá com o próprio Jesus. E esta conversa traz à tona uma verdade dura. O mundo muitas vezes rejeita o que não entende. Por exemplo, João Batista. Ele foi aclamado como profeta, mas também foi perseguido e assassinado. Da mesma forma, Jesus sabia que enfrentaria incompreensão, rejeição e, por fim, a cruz. E esse padrão de resistência à verdade é recorrente ao longo da história humana. E nele encontramos lições profundas.
Por exemplo, na tradição judaica, Elias era esperado como o precursor do Messias. Ele simbolizava a voz que chama o povo de volta à conversão. E João Batista, então, ele assumiu esse papel, preparando os corações para a chegada de Cristo. Só que a dureza de coração, o orgulho humano, impediram muitos de reconhecerem a verdade em sua mensagem. E essa dificuldade de acolher o novo, de reconhecer o agir de Deus, também está presente em nossas vidas. Quantas vezes insistimos em nossas próprias expectativas, recusando-nos a ver o Deus atuando de formas inesperadas? Queremos um Messias que atenda aos nossos critérios, que resolva nossos problemas, mas do nosso jeito. Mas esquecemos que Ele age segundo a sua sabedoria infinita. E aqui, queridos, vem um grande puxão de orelha a todos nós. Não somos muitas vezes como aqueles que rejeitaram João Batista e mais tarde Jesus? Sabe por quê? Porque exigimos sinais grandiosos, mas ignoramos as pequenas intervenções de Deus no dia a dia. Permitimos então que nossos preconceitos e medos nos impeçam de enxergar a verdade. E Jesus deixa claro que João Batista foi rejeitado assim como ele também seria. E aqui também nós encontramos um paralelo muito importante para as nossas vidas. Quem não passou pela dor de ser incompreendido? Quem nunca sentiu a frustração de tentar fazer o bem e então ser rejeitado? A mensagem então de hoje nos lembra que a rejeição não é o fim. Ela pode ser sim um meio de redenção. E assim como São João da Cruz enfrentou perseguições, mal-entendidos, até mesmo dentro da própria igreja, também somos chamados a perseverar na fé, mesmo quando o mundo nos vira as costas. A cruz não é um símbolo de fracasso, mas de vitória que só pode ser compreendida na luz da ressurreição. Agora pense comigo. Pense em situações em que você tentou fazer o que era certo, mas foi criticado ou mal interpretado. Já passou por isso? Talvez você tenha enfrentado rejeição ao falar de sua fé, até mesmo ao defender valores que acredita. Então esse é o convite do Evangelho. Aceitar que o caminho de Deus nem sempre é reconhecido pelo mundo. Outra lição importante deste Evangelho é o desafio também de reconhecer os Joões Batistas que Deus coloca em nossas vidas. Nem sempre eles vêm vestidos de roupas extravagantes ou com palavras suaves. Muitas vezes são vozes incômodas, mas necessárias que nos chamam à conversão. Agora, quem são os profetas em sua vida? São seus pais que muitas vezes lhe dão conselhos que você não quer ouvir? Ou talvez amigos que lhe confrontam com verdades difíceis? Reconhecer essas vozes é essencial para avançar no caminho da fé. Então este Evangelho, queridos, também nos lembra que o reino de Deus é construído em meio às dificuldades. Vivemos em um mundo cheio de dores, crises econômicas, doenças, solidão, até mesmo a falta de sentido. Só que assim como João Batista preparou o caminho para Jesus em meio à rejeição, também somos chamados a ser sinais de esperança em meio ao caos. Pense, por exemplo, em um médico, até mesmo um enfermeiro que trabalha incansavelmente para cuidar dos doentes, mesmo enfrentando críticas, falta de recursos. Esse é o espírito do reino. Continuar a missão, mesmo quando o mundo resiste. E nosso maior desafio é abraçar a cruz como parte essencial da vida cristã. Jesus nos ensina que a rejeição e o sofrimento não são obstáculos, mas caminhos para a redenção. Em um mundo que busca o conforto acima de tudo, essa mensagem então é um convite à contracultura, podemos dizer assim. Agora, será que estamos evitando o peso da cruz em nossas vidas? Será que procuramos atalhos, soluções rápidas, evitando confronto a qualquer custo? Mas o Evangelho nos desafia a enfrentar a dor com coragem,
sabendo que ela tem um propósito redentor. Agora, queridos, observem atentamente. O Evangelho de hoje, iluminado pela vida de São João da Cruz, nos chama a confiar nos caminhos misteriosos de Deus. Ele age mesmo quando não entendemos, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus. Assim também somos chamados a preparar o caminho para o reino em nossas próprias vidas. Que possamos então aprender a reconhecer os sinais de Deus no dia a dia, acolher a cruz com fé e perseverança e, acima de tudo, sermos luz para aqueles que caminham em escuridão. Pois, como São João da Cruz nos lembra, no entardecer de nossas vidas, seremos julgados pelo amor. Então, que esse amor nos guie, especialmente nos momentos de dor e rejeição. Amém? E claro, hoje coloque esta poderosíssima frase logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, a Tua palavra é luz que ilumina a minha vida. Você também digite o seu primeiro nome e amém. Ó Senhor Jesus, hoje, neste Evangelho, recordamos o testemunho de João Batista, aquele que veio preparar o teu caminho, mas foi rejeitado. Reconhecemos em suas dores o reflexo do que muitas vezes acontece em nossas vidas. Não enxergamos os teus sinais e então resistimos à tua vontade. Dá-nos, Senhor, um coração aberto e humilde, capaz de reconhecer os profetas que envias. Mesmo quando suas palavras nos desafiam, nos tiram da zona de conforto, estamos aqui, Senhor. Então ensina-nos a não temer a cruz, mas a abraçá-la com fé, sabendo que Ele é o caminho para a Tua ressurreição. Ajuda-nos a perseverar nas dificuldades, confiando que o Teu plano é maior do que podemos compreender. Livra-nos, Senhor, da cegueira espiritual que impede de ver o Teu agir no simples, no inesperado. Que tenhamos coragem de sermos também vozes no deserto, anunciando o Teu reino em um mundo tão sedento de esperança. E hoje pedimos que a Tua luz brilhe em nossas trevas. Fortalece-nos quando formos rejeitados por viver a verdade e consola-nos nas perseguições, assim como consolaste João Batista e os Teus discípulos. Conduze-nos, Senhor, pelo caminho do Teu amor, tudo para que um dia possamos compartilhar da glória que mostraste no Monte Tabor. E em Teu nome, confiamos nossas vidas e também nossos corações. Amém. E você que me acompanha até este momento, você já parou para pensar como muitas vezes também a ansiedade nos impede de enxergar os sinais de Deus? Por exemplo, o Evangelho de hoje nos lembra que assim como João Batista foi rejeitado, nós também podemos ignorar os caminhos que Deus traça para nos conduzir à paz. A ansiedade é como uma nuvem que obscurece a nossa visão, mas o Senhor nos chama a confiar, mesmo quando não conseguimos entender tudo. E é justamente pensando em você que enfrenta as incertezas do dia a dia que foi lançado ontem, disponibilizado ontem, o conteúdo Evolare, mais que um livro, uma ferramenta poderosa para ajudar pessoas que enfrentam a ansiedade a lidar com os desafios, com uma nova perspectiva de fé e de superação. E já agradeço de coração a todos que já adquiriram ontem e já iniciaram essa jornada transformadora. Se você ainda não garantiu o seu, não perca tempo. Essa é uma oportunidade exclusiva e por tempo limitado. Está com 40% de desconto, especialmente para você que é viva. É um presente especial para você, você que faz parte da família Viva e também está buscando força para enfrentar os dias difíceis. Então não deixe que a ansiedade continue roubando sua paz. Acesse o link logo abaixo no primeiro comentário fixado e aproveite essa condição especial e permita-se agora evoluir
em meio às dificuldades, porque Deus tem algo maior para você. Amém? E claro, neste vídeo de hoje, não se esqueça, deixe o like, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe este evangelho fazendo chegar a mais e mais pessoas e também irei aguardar você aqui no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.